esposa dele era irmã ou meia-irmã. E alguém poderia olhar e dizer: agora está tudo acabado. O propósito que Deus tinha na vida de Abraão agora será acabado. Deus se enganou? Não. Os propósitos de Deus não é por conta da minha e das fragilidades de alguém, com suas fraquezas, que Deus não venha cumprir o propósito. Aí você olha para Moisés e Deus, o próprio, testificar e dizer: o homem mais manso, eis Moisés. Com ele falo face a face. Mas esse homem manso, irmão, por impulso da sua vida, chegou a matar um homem. E alguém poderia olhar para Moisés e dizer: agora está tudo acabado. Era esse que iria salvar a nação? É esse que Deus escolheu como libertador? Está tudo acabado. Mas é um homem que é frágil. Se Deus tem um propósito, se Deus tem um projeto, ainda que Moisés venha fazer o que fez, Deus disse: o meu propósito será concluído. Moisés libertará Israel. E assim foi. Alguém poderia olhar para Davi e dizer: agora tudo está de água abaixo. Deus escolheu Davi. Como é que Deus vai fazer o que Deus prometeu que iria fazer? Davi agora em um processo de adultério. Agora não dá mais certo. Talvez o inimigo e aqueles que estivessem do lado olhassem e dissessem: não dá mais certo, acabou tudo, está de água abaixo. Mas Deus estava olhando fragilidade de Davi, mas o meu propósito, diz Deus, ele será cumprido. Ainda que o homem, ele, queridos irmãos, venha fazer algo contra a vontade de Deus, se Deus tem um propósito, ele cumpre, porque ele é Deus e não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele porventura diria e não faria, falaria e não cumpriria. Ele é Deus, ele cumpre os seus propósitos, ainda que o homem seja frágil, fraco e limitado na sua jornada. Muito menos Pedro, que Deus havia falado, o próprio Cristo, que tinha um propósito na vida de Pedro. Ele disse: que tu ligares na terra, Pedro, será ligado no céu. Se tu, Pedro, desligar na terra, também será desligado no céu. Olha que coisa Deus tinha falado. Mas escuta, irmãos, Pedro, como já disse antes, era aquele homem de altos e baixos. Em uma hora Pedro estava naquele vigor, em outra hora Pedro estava angustiado e até desabilitado. Nós olhamos na Bíblia, como disse antes, que Pedro, ele era natural de Betsaida. Ele residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Lembra quando uma vez o Senhor o chamou? Ele estava pescando e disse que naquela noite ele não tinha pescado nenhum peixe, mas Deus fez com que ele tivesse uma grande pescaria. Então Pedro é aquele homem, queridos irmãos, que era casado, como uma vez disse, passou por experiências profundas com Cristo em o Monte da Transfiguração. Ele olhar e ver Moisés e Elias, e passou por grandes momentos bons da sua vida, em ver o próprio Senhor curar a sua sogra e chegar ao ponto de ver o próprio Senhor se transfigurar, como disse, e Deus revelar para Pedro algo que para muitos dos discípulos Deus não tinha revelado. Então Pedro era aquele homem que passou por grandes experiências com Deus e tinha uma grande proximidade com Cristo. Só Cristo para entender Pedro com suas fragilidades, a ponto de dizer que estava pronto para ir até a prisão e a morte com Cristo, e Cristo dizer: você, Pedro, não está, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Você não está pronto, você está equivocado. Sabe por quê? Porque Cristo sabia quem era Pedro. Enquanto Pedro estava falando, Deus, Cristo, nosso Senhor, estava sondando o coração de Pedro e olhando, irmãos, que ele era um homem frágil, limitado, mas que mais à frente ele seria uma pessoa que pegaria no arado e não retrocederia, olharia para trás. Então essa noite eu quero compartilhar com os irmãos
a respeito de 3 passos que Pedro deu, e esses 3 passos fizeram com que ele se esquecesse das palavras do Senhor. E digo mais, nos dias que estamos vivendo, tem muitas pessoas que estão ainda dando esses 3 passos e não estão nem percebendo. 3 passos que Pedro deu, que fez com que ele se esquecesse de que, irmãos, das palavras do Senhor. O primeiro passo está em Lucas capítulo 22, versículo de número 54, que diz a palavra de Deus no leitor. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Em outras referências, de longe. Pedro seguia de longe. Pedro seguia, a tradução diz à distância. A distância. Meus queridos e amados irmãos, como nós poderíamos seguir ao Mestre de longe e alcançar as bênçãos do Senhor? Seguir a Jesus de longe é um perigo. E nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas que tiveram experiência com Cristo, que tiveram revelações do Senhor, que viveram uma vida em harmonia com o nosso Deus, mas infelizmente, queridos irmãos, estão seguindo Jesus de longe. Estão na posição de Pedro. Eu aqui olho para Pedro e vejo que o momento era difícil aqui. Para Pedro estar perto do Senhor naquele momento era pedir para ser até ou mesmo crucificado com Cristo. Em um momento como aquele não era fácil para Pedro. Mas eu pergunto aos irmãos, e para nós, queridos, que não estamos nem nesse processo de estar perto do Senhor e passar o perigo de ser mortos? Em alguns países, pessoas que se aproximam do Senhor e mostram diante da sociedade, eles são mortos. Quando alguém olha e vê que aquelas pessoas estão perto do Senhor, ou pregando a palavra, ou falando o Evangelho, eles são mortos, porque alguns países não aceitam. Mas o que dizer de nós, que não temos isto aqui no Brasil, e que muitos estão aparentemente andando com Cristo, mas estão longe do Senhor, estão distantes do Senhor? Alguém que até tem um ministério, tem um chamado, mas já não tem mais, irmãos, o desejo de andar perto do Senhor. Eu quero seguir Jesus, mas do meu jeito, de longe. E eu quero dizer para os irmãos, isso pode ser um grande perigo. Esse passo que uma vez é dado por alguém que teve as experiências com Cristo, a experiência da salvação, a alegria de estar com Cristo, irmão, se alegrando, e passar a seguir Jesus de longe. Você vai olhar aquele jovem, que é um símbolo de pessoas que seguem a Jesus de longe. Ele, irmãos, quebrou a cara. Me dê a parte da fazenda, meu pai. E o seu pai lhe deu, ele foi lá, passou a seguir o seu pai de longe, viveu uma vida abastada, desejando comer as migalhas dos corpos que caía, e ficou, irmãos, totalmente distante do seu pai. Por quê? Porque ele agora quis viver a vida do jeito que queria. É um perigo quando o cristão ele começa a seguir Jesus de longe. Você olha para aqueles homens, aqueles homens que iam para o caminho de Emaús, e quando eles estavam perto do Senhor, andando com Cristo, falando com Cristo, oh, que coisa boa eles estavam, mas quando ia entardecendo-se, diz que o Senhor meio que se afasta. Eles já estavam ficando um pouco distante do Senhor. E o que é que a Bíblia diz? Que eles ficaram constrangidos, chamaram o Senhor para entrar naquela casa com ele. Diz que quando Jesus estava partindo o pão,
Aí diz que eles abriram os olhos e começaram, irmãos, depois a perguntar um para o outro, porque Cristo havia desaparecido. E o que era que eles diziam? Qual é a sensação daqueles que têm Cristo perto? O coração arder. Eles falaram, não ardia o nosso coração quando o Senhor, quando Ele expunha as Escrituras. Tem pessoas que os coração já não arde mais. Tem pessoas, nos dias que estamos, que os corações já não estão sentindo mais esse fervor, esse ardor. O que é isso? Certamente estão andando longe do Senhor. Certamente estão afastados das coisas de Deus. O Senhor quer chegar perto e muitos têm se afastado. Não, eu quero seguir Jesus como Pedro, de longe. Talvez no colégio, talvez no trabalho, eu não sei, talvez nos envergonhemos de falar a respeito do Senhor, não sei, alguém possa, irmãos, alguém fazer pergunta e você dizer, eu não conheço esse. Mas uma pessoa que segue Jesus de perto, ela sente o coração arder quando expunha as Escrituras no nosso dia a dia. Às vezes até um louvor que é louvado, que contém as Escrituras e tem a palavra de Deus, o nosso coração arde, se alegra. Eu não sei você, mas o meu coração hoje já passou por esse processo. Mas há muitos que já não sentem mais um hino cantado, um louvor de adoração, já não sentem mais o coração arder, porque se encontra seguindo Jesus de longe. Não sabe mais o que é um coração arder, quando se é aplicado às Escrituras, quando se é pregado a palavra de Deus, quando se é ouvido um louvor espiritual. E eu quero dizer para os irmãos, isso pode ser um grande perigo. Seguir Jesus de longe pode nos levar a um segundo passo, que esse é trágico. Se Pedro, ele estava seguindo Jesus de longe, tem pessoas nos dias que estamos, irmão, às vezes as falhas das próprias pessoas, no seu cotidiano, faz com que eles e elas venham, olha irmãos, eu vou para a igreja, mas eu não quero que o irmão faça assim, não quero que o irmão me dê oportunidade, não quero fazer. E, queridos, Deus nos chamou para trabalhar na sua obra. Deus nos chamou para servir a Ele. E Deus não tem nenhuma parte das Escrituras que Deus escolheu alguém e disse, eu quero que você fique longe de mim. Eu não encontrei até agora nas Escrituras Deus chamando um discípulo, um aprendiz para uma obra e dizendo, olha, eu estou lhe chamando, mas eu quero você distante de mim. Você pode estar perto do dirigente, perto do pastor, mas distante de Cristo. Você não vai fazer nada longe de Cristo. A palavra é que quando o Senhor chamou Pedro, e Pedro olhou e disse, Senhor, afaste-se de mim, que eu sou um pecador. E o Senhor disse, eu não quero que você esteja longe de mim, Pedro. Eu quero que você esteja perto de mim. A partir de hoje, você não vai ser mais um pescador. Você vai ser um pescador de... Mas eu não vejo Jesus dizendo, pronto, Pedro, pode ficar longe de mim. Quando você é pecador, tudo bem. Mas você, a partir de hoje, não é mais um pecador. Então eu aprendo que uma das coisas que faz com que o homem e a mulher siga Jesus de longe é o pecado. É a desobediência. É o que aconteceu no jardim do Éden. Dá para falar com Deus de longe, Adão? Dá para seguir Jesus, Deus de longe, Adão? Dá para ter um contato com Deus de longe? Não dá para ter. Adão, onde é que tu estás? Ah, Senhor, eu estou aqui porque eu me escondi. Por que tu se escondeu? O pecado. Então o Senhor nos chama. E o Senhor tem um grande propósito, mas Ele não chama alguém para o seguir de longe. Ele chama para que nós venhamos estar onde, irmãos? Perto dEle.
está o Senhor dos que tem um coração quebrantado. Então eu aprendo com Pedro aqui que jamais eu posso dar esse passo que Pedro deu. Seguir Jesus de longe é um perigo. Mas ainda tem outro passo para nós aprender que Pedro deu, e esse outro passo foi fazendo com que ele se esquecesse das palavras do Senhor. Versículos 55 e 56. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Segundo passo, Pedro passa a se assentar na roda dos escarnecedores. O versículo deixa claro quando diz: e havendo-se assentado, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Escute, esse povo que estava no pátio eram os que escarneciam de Cristo. Não estamos falando dos discípulos, mas estamos falando de um povo que escarnecia do Senhor. Estamos falando de um povo que não era a favor do Evangelho, da palavra que Cristo falava, e Pedro se encontra assentado no meio deles. Ele esqueceu o salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem... Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela faz o que, irmãos? Medita de dia. Agora Pedro se encontra assentado no meio dos... Há muitos que têm dado esse passo. Há muitos que têm se assentado na roda dos escarnecedores. Uma vez que já é dado um passo ao qual Pedro havia dado, uma vez que Pedro já havia dado o passo que nós podemos dizer de segui-lo de longe, aí vai se aprofundando. Eu já estou seguindo Jesus de longe, ninguém já está me vendo, Jesus, o próprio já não está me vendo, porque a mente vai começando a trabalhar assim. Nem Jesus já está me vendo, eu já estou longe dele mesmo, o pastor já não está me vendo, os membros da igreja já não me veem, ninguém está me vendo, mas Deus diz que os seus olhos são como chamas de fogo, contempla tudo o bem e o mal, nada se esconde. O salmista diz: se eu subir ao lugar mais alto, tu estás lá, se eu descer as profundezas, tu também. Para onde irei eu da tua presença, Senhor? Mas quando nós começamos a seguir Jesus de longe, aí nós achamos que Cristo não está vendo, que a liderança não está vendo, que o pastor não está vendo. Aí Deus está dizendo: eu estou vendo, você não pode se esconder de mim. E Pedro agora começa a se assentar na roda dos escarnecedores, esquecendo o salmo de número 1. Tem muitos esquecendo desse salmo. Eu já vi pessoas até chegar a dizer: irmãos, eu já joguei sinuca e eu jogo sinuca, eu vou lá e eu faço de tudo. O que Paulo disse, lembra que é para ganhar o estouro. Você vai ganhar o estouro desse jeito? Jogando sinuca para ganhar eles? A Bíblia não ensina assim. Ah, irmão, pois eu vou até uma festa, lá eu prego a palavra, você vai para uma festa, pregar a palavra logo no dia de festa, achando que você está ganhando, no meio dos escarnecedores, do ímpio. Carnaval gospel. Está tendo essa, agora do povo fazer essa carnaval gospel, é para dizer que vai evangelizar as pessoas. Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia diz que nós jamais poderemos assentar na roda dos escarnecedores, ser complacente dos que os ímpios e os escarnecedores fazem. Isso é característica
característica de alguém que já deu o passo de seguir Jesus de longe. Então, assentar na roda dos escarnecedores já não tem mais nada. E tem pessoas nos nossos dias que estão dessa forma, dizendo que isso vai fazer com que ganhe as pessoas para Cristo. Vai ganhar não, irmãos. Não vai ganhar nada. Quando o Senhor ele ia e tinha esse povo, os que escarneciam, os que Jesus ia para pregar a palavra, não para sentar e ser complacente do que eles faziam, até pegar no taco de sinuca para jogar. Ele nunca faria isso. Nunca. Passando, está alguém lá jogando apostado, vai jogar também. Vai ser complacente. Eu não vejo Jesus jogando apostado. Mas eu vou fazer uma fezinha ali. Você está sentando-se na roda dos escarnecedores. Eu digo isso sem medo de errar. E nem um viciado, a Bíblia diz que entra no reino dos céus, desde que se arrepende-se. Vou jogar um dominozinho aqui. Apostado. Eu quero que os irmãos, eu não vejo isso nas escrituras, irmãos. Eu não vejo na palavra. Você olha para Cristo, o que era que Cristo faria se ele olhasse eu fazendo, eu jogando, eu apostando? O que era que Jesus ia fazer, irmãos? O que era que ele ia fazer? Ele ia pregar. Nenhuma viciado, nenhuma pessoa que faz tal atos entrará no reino dos céus, porque é a palavra de Deus. E não é diferente. Então meu conselho é: deixe os escarnecedores de lado, tenha prazer na lei do Senhor, medite na palavra do Senhor dia e noite, e você jamais vai se assentar na roda dos escarnecedores. Isso é sinal de alguém que está se esquecendo da lei do Senhor e não está meditando na palavra de Deus. É pesado, mas é a palavra. Tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando numa empresa, e chegou um jovem, sentou na mesa conosco, na hora da refeição, e começou a mostrar alguns vídeos de pornografia, e eu fui sucinto em falar para ele: quem lhe chamou para você sentar onde nós estamos e abrir um vídeo como esse? Você está no meio dos crentes. 3 cristãos está aqui, servo de Deus, e nós não lhe demos ousadia para você abrir esse vídeo. Aí já teve um ainda que ficou, um irmão que já estava se deixando levar. Você chegou aqui, sentou na nossa mesa para abrir um vídeo desse, você está no meio do crente, cristão, servo de Deus. Ele ficou branco, pálido. Eu creio que Deus tem falado com ele naquele dia, porque você tem que falar com convicção. Então, meus irmãos, nós não podemos dar esse passo de sentar na roda dos escarnecedores. Se alguém sentar na sua mesa que seja um escarnecedor, nós precisamos, irmãos, corrigir essas pessoas. Vamos para o terceiro passo que Pedro deu, que esse passo vai se aprofundando. Uma vez que eu dei o passo de seguir Jesus de longe, eu dei um passo de sentar à roda dos escarnecedores. O que é que me falta para negá-lo? Falta mais nada. Versículo de número 57 até o versículo de número 62, 61. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois
vendo outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Meu Deus, que situação. Os passos vão se aprofundando. Ninguém está me vendo. Eu posso me assentar aqui com fulano, eu posso me assentar com Beltrano, e diante de uma conversa, tu és um dele. Tu estava com ele. Tu parece como um deles, tu se veste como ele. Não, eu não. Ele disse: eu não conheço. Tem pessoas que estão dessa forma nos dias que vivemos. Às vezes, na igreja, eu conheço Cristo, mas quando está fora desse ambiente, eu não conheço. Aí nega o nome que foi dado. Aí nega o apostolado, o ministério. Tu vai ser um apóstolo, tu tem um chamado. Aí nega a fé. Aí nega, queridos irmãos, as suas convicções. Aí nega as promessas que Deus havia dito: tu serás pescador de homens. Como é que tu vai pescar um homem? Como é que tu vai pescar a alma? Como é que tu vai pregar a palavra? Tu está negando aquele que vai fazer tudo na tua vida. Como é que tu vai alcançar um ministério próspero se é onde passa negando o Senhor? Não é Ele, eu não acredito, eu não... Diante de muitos é uma pessoa, mas diante do ímpio eu não conheço ele. Não tem as palavras para falar a respeito dele. Então o ministério logo é acabado. Se eu não tenho como ter convicção para falar do meu mestre, daquele que me chamou, do que me